Houve um tempo em que o mundo antigo parecia inabalável. Grandes impérios dominavam a terra. Reis governavam de palácios dourados. Exércitos marchavam sob bandeiras que tremulavam ao vento. Navios carregados de ouro, cobre e especiarias cruzavam mares em rotas comerciais, que conectavam civilizações de um extremo ao outro do Mediterrâneo. O Egito prosperava. Os hititas dominavam vastos territórios. Os micênicos erguiam fortalezas monumentais. Cidades floresciam. Templos eram construídos. A humanidade avançava como nunca antes. Então, em poucas décadas, tudo começou a ruir. Cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Palácios foram saqueados. Reinos desapareceram do mapa. Impérios que pareciam eternos simplesmente deixaram de existir. Não foi uma praga. Não foi um único terremoto. Não foi uma guerra comum. Os antigos registros falam de algo muito mais aterrorizante. Eles vieram do mar. Em enormes embarcações de guerra, acompanhados por mulheres, crianças e carroças, como se fossem não apenas um exército, mas povos inteiros em movimento. Esses invasores atingiram as costas do mundo civilizado como uma tempestade impossível de conter. Os egípcios os chamaram de os povos do mar. Um nome envolto em mistério. Um inimigo sem rosto. Uma ameaça que surgiu quase do nada e que mergulhou o mundo em uma era de caos. Quem eram eles? De onde vieram? Porque atacaram praticamente todas as grandes civilizações do seu tempo, e como um grupo ainda desconhecido conseguiu destruir, em poucas décadas, um sistema internacional que levou séculos para ser construído. Até hoje, ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que eram piratas. Outros dizem que eram refugiados desesperados, fugindo de fome e catástrofes. Há quem pense que eram nações inteiras expulsas de suas terras por um desastre em escala continental. Mas uma coisa é certa: onde eles passavam, civilizações morriam. Esta é a história de um dos maiores mistérios da humanidade. A história dos invasores que fizeram impérios desabarem. A história do povo que ajudou a destruir o mundo antigo. Esta é a história dos povos do mar. O mundo antes do colapso. Antes que o caos consumisse o Mediterrâneo. Antes que cidades fossem incendiadas e impérios caíssem em ruínas. O mundo antigo vivia uma de suas eras mais brilhantes. Por volta de 1300 a.C., a humanidade havia alcançado um nível de sofisticação impressionante para sua época. Grandes reinos dominavam territórios vastíssimos. Rotas comerciais cruzavam mares e desertos. Mercadores transportavam cobre do Chipre, estanho da Ásia Central, ouro do Egito, azeite da Grécia e tecidos luxuosos da Anatólia. O Mediterrâneo Oriental havia se transformado em uma verdadeira rede internacional de civilizações. No sul, o poderoso Egito reinava sob faraós considerados deuses vivos. Suas pirâmides e templos simbolizavam um império que parecia eterno. O Nilo alimentava milhões, e suas riquezas sustentavam um dos maiores exércitos do planeta. Ao norte, os hititas controlavam a Anatólia com mão de ferro. Seu império rivalizava com o Egito em poder militar e influência política. Suas carruagens de guerra aterrorizavam inimigos por todo o Oriente Próximo. Mais a oeste, os micênicos dominavam a Grécia continental. Seus reis governavam de fortalezas colossais, cercadas por muralhas tão gigantescas que gerações futuras acreditariam terem sido erguidas por gigantes. Na costa do Levante, cidades como Ugarit, Biblos e Tiro prosperavam como centros de comércio internacional, enriquecidas pelo fluxo constante de navios que cruzavam o mar. Era uma era de alianças, diplomacia e comércio globalizado. Milênios antes da palavra globalização existir. Reis trocavam cartas entre si. Princesas eram enviadas para casamentos políticos entre reinos.
Metais raros cruzavam continentes. Tecnologias militares se espalhavam de império em império. Tudo estava conectado. Mas essa mesma conexão que trouxe prosperidade também tornaria o sistema extremamente frágil, porque bastava uma peça cair para todo o resto começar a desmoronar. E os sinais de crise começaram a aparecer. Primeiro vieram os problemas climáticos. Estudos modernos indicam que longos períodos de seca atingiram várias regiões do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Colheitas falharam. A fome começou a se espalhar. Depois vieram terremotos. Diversas cidades antigas mostram evidências de destruições sísmicas exatamente nesse período. Fortalezas ruíram. Portos foram danificados. Populações inteiras ficaram vulneráveis. Então, surgiram revoltas internas. Reinos começaram a enfrentar rebeliões. Mercenários desertavam. Províncias distantes ameaçavam independência. Mas o pior ainda estava por vir. Porque enquanto os grandes impérios lutavam para sobreviver às suas próprias crises, uma nova ameaça se movia silenciosamente além do horizonte. Vindos de terras ainda desconhecidas, povos inteiros começaram a migrar. Homens armados, mulheres, crianças, carroças, navios. Não era apenas um exército. Era um deslocamento em massa, uma migração desesperada ou uma invasão planejada. Ninguém sabia ao certo. As primeiras regiões costeiras começaram a relatar ataques repentinos. Portos saqueados, vilarejos queimados, navios desaparecendo no mar. Rumores se espalharam rapidamente entre mercadores e governantes. Algo terrível estava vindo pelo mar, mas poucos deram atenção. Os grandes impérios acreditavam ser fortes demais para cair. Afinal, como tribos marítimas poderiam ameaçar reinos que existiam havia séculos? Essa arrogância lhes custaria tudo, porque em poucas décadas, o mundo civilizado seria transformado em um campo de ruínas fumegantes. Civilizações inteiras desapareceriam. E os sobreviventes jamais esqueceriam o nome dado aos homens que trouxeram o fim de uma era: os povos do mar. Os primeiros sinais não pareciam o início do fim. No começo, eram apenas rumores. Mercadores chegavam aos portos contando histórias de cidades costeiras saqueadas durante a noite. Tripulações inteiras desapareciam em alto mar. Pequenos assentamentos eram encontrados queimados até as fundações. Para muitos governantes, aquilo parecia apenas pirataria comum, ataques isolados, problemas locais. Mas não era. Logo ficou claro que algo muito maior estava acontecendo. Os ataques começaram a aumentar em frequência. E, mais alarmante ainda, em escala. Não eram pequenos grupos de saqueadores. Eram forças organizadas. Grandes frotas começaram a aparecer no horizonte. Navios numerosos, carregando guerreiros armados, famílias inteiras e suprimentos para longas jornadas. Os relatos antigos descrevem uma visão aterrorizante. Uma massa de embarcações surgindo do mar como uma tempestade negra. Homens usando armaduras e capacetes diferentes de qualquer exército conhecido. Escudos redondos, espadas longas, lanças pesadas. Equipamentos que não se pareciam com os armamentos típicos do Egito ou dos hititas. Eles não vinham apenas para pilhar. Vinham para conquistar ou sobreviver. Os egípcios registrariam seus nomes séculos depois em inscrições monumentais: Sherden, Shekelesh, Pelezet, Denien, Jeker, Weshesh. Nomes misteriosos. Povos sem origem definida. Tribos ou nações que a história jamais identificaria com certeza. Mas, independentemente de quem eram, sua marcha era devastadora. Uma das primeiras grandes vítimas foi o poderoso Império Hitita. Durante séculos, os hititas haviam sido uma superpotência. Tinham derrotado inimigos formidáveis,
enfrentado o Egito, controlado vastos territórios. Mas contra essa nova onda de destruição, nem mesmo eles resistiram. Sua capital, Hattusa, foi abandonada e destruída. Uma cidade monumental, centro de um dos maiores impérios do mundo, transformada em ruínas, sem batalha final gloriosa, sem último rei lendário. O império simplesmente desapareceu, como se tivesse sido apagado da história. Em seguida, o caos atingiu a Grécia micênica. Os grandes palácios de Micenas, Pilos e Tirinto começaram a cair. Fortalezas queimaram, arquivos reais foram destruídos, centros administrativos desapareceram. Uma civilização inteira entrou em colapso. Na costa do Levante, cidades comerciais florescentes enfrentaram destino semelhante. Ugarit, uma das cidades mais ricas da época, enviou cartas desesperadas pedindo ajuda a aliados. Em uma dessas mensagens, escrita pouco antes de sua destruição, um governante clamava: "Navios inimigos foram vistos. Minhas cidades estão queimando. Onde está o exército?" A ajuda nunca chegou. Ugarit foi destruída, e assim como ela, dezenas de outras cidades também caíram. O mundo antigo estava sendo destruído em cadeia. Era um efeito dominó de colapso. Quando uma cidade portuária caía, o comércio era interrompido. Quando o comércio parava, faltavam alimentos e metais. Sem metais, não havia armas. Sem armas, não havia defesa. Sem defesa, outra cidade caía. Tudo estava conectado. E tudo estava ruindo. Em menos de algumas décadas, o Mediterrâneo Oriental, antes o centro de uma civilização sofisticada e poderosa, tornou-se um cenário de ruínas, fome e guerra. Mas ainda restava um alvo, o maior e mais rico de todos, o reino que os próprios antigos acreditavam ser eterno, o Egito. E quando os povos do mar voltaram seus olhos para o Nilo, a maior batalha de suas vidas estava prestes a começar: a invasão do Egito. Depois de destruir reinos, incendiar cidades e apagar impérios inteiros da história, os povos do mar avançaram para seu maior alvo, o Egito. Naquele tempo, o Egito ainda era uma das maiores potências da Terra. Seu nome inspirava respeito por todo o mundo antigo. Seus faraós eram considerados deuses vivos. Seu exército era disciplinado, numeroso e experiente. Mas mesmo o Egito já começava a sentir os sinais do colapso global. As rotas comerciais estavam quebradas. Aliados haviam desaparecido. Reinos vizinhos haviam sido destruídos. As fronteiras estavam mais vulneráveis do que nunca. E então vieram os relatos. Mensageiros chegaram ao faraó trazendo notícias alarmantes. Uma gigantesca força invasora estava marchando em direção ao Egito. Não era um simples exército. Era algo muito maior. Os povos do mar avançavam por terra e por mar ao mesmo tempo. Carroças carregavam famílias inteiras. Mulheres e crianças seguiam junto aos guerreiros. Navios de guerra navegavam paralelos à costa. Aquilo parecia mais do que uma invasão. Parecia uma migração em massa de povos inteiros, buscando uma nova terra para tomar. No trono do Egito estava então um homem chamado Ramessés III. Ele compreendeu imediatamente o tamanho da ameaça. Se o Egito caísse, o último grande império do mundo antigo cairia com ele. Ramessés III começou então uma mobilização sem precedentes. Fortalezas foram reforçadas ao longo das fronteiras. Arqueiros foram posicionados nas margens estratégicas do delta do Nilo. A frota egípcia foi preparada para o combate naval. O faraó sabia que não podia enfrentar os invasores em campo aberto. Precisava atraí-los para uma armadilha. E foi exatamente isso que fez. Quando os povos do mar finalmente chegaram às águas do delta do Nilo, encontraram o que parecia ser uma entrada vulnerável.
era exatamente o que os egípcios queriam que eles pensassem. Assim que a frota inimiga entrou nos canais estreitos do delta, a armadilha foi acionada. De ambos os lados do rio, milhares de arqueiros egípcios começaram a disparar uma chuva mortal de flechas. Os navios inimigos foram atingidos sem espaço para manobrar. Ao mesmo tempo, embarcações egípcias avançaram e colidiram contra os navios invasores. O combate tornou-se brutal. Guerreiros caíam na água, navios viravam, homens eram puxados para fora de suas embarcações e mortos no rio. As paredes do templo funerário de Ramessés III, em Medinet Habu, ainda mostram essa batalha gravada em pedra. Navios colidindo, corpos afundando, arqueiros disparando, guerreiros derrotados diante do faraó. Foi uma vitória decisiva, uma das maiores batalhas navais da antiguidade. O Egito havia sobrevivido, mas a vitória teve um custo. Mesmo derrotando os invasores, o Egito saiu enfraquecido. Seus recursos haviam sido drenados. Sua economia estava pressionada. Sua influência internacional jamais seria a mesma. Os povos do mar não destruíram o Egito, mas ajudaram a encerrar sua era de supremacia. E enquanto muitos dos invasores foram mortos ou capturados, outros sobreviveram. Alguns se estabeleceram em novas terras, outros desapareceram na história. E a pergunta que ecoaria pelos milênios seguintes continuava sem resposta. Quem eram, afinal, os povos do mar? Quem eram os povos do mar? Apesar de toda a destruição que causaram, apesar do terror que espalharam por civilizações inteiras, há uma pergunta que continua sem resposta até hoje. Quem eram os povos do mar? Nenhuma civilização deixou um relato claro sobre sua origem. Nenhum reino registrou de onde vieram com certeza. Nenhuma cidade foi identificada como sua pátria definitiva. Tudo o que existe são pistas fragmentadas, inscrições egípcias, ruínas queimadas, armas espalhadas por antigos campos de batalha e teorias, muitas teorias. Uma das hipóteses mais aceitas é que os povos do mar não eram um único povo, mas uma coalizão, uma união de vários grupos diferentes, reunidos por necessidade, guerra ou desespero. Isso explicaria por que os egípcios listam diversos nomes diferentes entre os invasores. Eles talvez não fossem um império. Talvez fossem uma multidão de nações em movimento. A primeira grande teoria afirma que eles vieram do mundo micênico. Alguns historiadores acreditam que os povos do mar eram gregos micênicos deslocados pelo colapso de sua própria civilização. Quando os palácios da Grécia começaram a ruir, esses guerreiros poderiam ter fugido para o mar em busca de novas terras. Essa hipótese é reforçada por semelhanças entre armaduras, capacetes e estilos de armas encontrados em registros egípcios e artefatos gregos da época. Outra teoria sugere origem na Anatólia. Com a queda do Império Hitita, povos inteiros da região podem ter sido forçados a migrar. Tribos desalojadas, soldados sem reino, mercenários sem patrão, todos unidos em busca de sobrevivência. Há ainda uma hipótese mais dramática, que os povos do mar eram refugiados climáticos. Pesquisas modernas indicam que secas severas atingiram diversas regiões por volta de 1200 a.C. Colheitas fracassaram, a fome se espalhou, reinos enfraqueceram. Povos inteiros podem ter abandonado suas terras desesperadamente, migrando em massa e atacando tudo o que encontravam para sobreviver. Outros estudiosos acreditam que terremotos em série devastaram partes do Mediterrâneo Oriental. Cidades destruídas, portos arruinados, economias colapsadas. Um efeito dominó de desastres naturais poderia ter forçado enormes migrações. E então existe a teoria mais aceita por muitos arqueólogos modernos, que os povos do mar não foram a causa única do colapso da Idade do Bronze, mas
o golpe final. Segundo essa visão, o mundo antigo já estava enfraquecido por crises internas, fome, seca, terremotos, guerras civis, colapso econômico. Os povos do mar teriam apenas explorado esse caos, chegando no momento em que os impérios estavam mais vulneráveis, como predadores vendo um animal ferido. Mas ainda há mais mistérios. Alguns estudiosos acreditam que parte dos povos do mar se estabeleceu na região de Canaã depois da derrota para o Egito, e que um de seus grupos, os Peleset, pode ter dado origem aos famosos filisteus da Bíblia. Se isso for verdade, então os povos do mar não desapareceram totalmente. Parte deles sobreviveu, construiu cidades, formou novas culturas e continuou influenciando a história por séculos. Mesmo assim, a identidade completa desses invasores jamais foi descoberta. Nenhuma teoria explica tudo. Nenhuma evidência resolve o mistério por completo. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão fascinante. Eles mudaram o destino da humanidade, mas sua verdadeira identidade foi perdida no tempo. Como fantasmas surgidos do mar, como um pesadelo que apareceu sem aviso, destruiu o mundo conhecido e desapareceu na escuridão da história. O colapso da Idade do Bronze. Para entender o verdadeiro impacto dos povos do mar, é preciso compreender que eles não destruíram apenas cidades. Eles ajudaram a destruir um mundo inteiro. O período em que surgiram ficou marcado por um dos maiores colapsos sistêmicos da história humana: o colapso da Idade do Bronze. Em poucas gerações, praticamente todas as grandes potências do Mediterrâneo Oriental ruíram. O Império Hitita desapareceu. Os palácios micênicos foram abandonados. Cidades do Levante foram reduzidas a cinzas. O Egito sobreviveu, mas jamais recuperou sua antiga supremacia. Foi como se a civilização tivesse sido reiniciada. Durante séculos, historiadores tentaram entender como um sistema tão avançado pôde desmoronar tão rápido. A resposta parece estar em uma combinação mortal de fatores. O mundo da Idade do Bronze era sofisticado, mas extremamente dependente de interconexão. Para fabricar armas e ferramentas de bronze, era preciso cobre e estanho. Esses metais raramente eram encontrados juntos. Então, eles precisavam ser transportados por milhares de quilômetros através de rotas comerciais complexas. Se uma rota fosse interrompida, faltava metal. Sem metal, não havia armas. Sem armas, não havia defesa. Sem defesa, cidades caíam. E quando cidades caíam, mais rotas eram interrompidas. Era um sistema frágil. Bastava pressão suficiente e tudo ruía. As secas reduziram colheitas. A fome provocou revoltas. Terremotos destruíram centros urbanos. Guerras internas enfraqueceram reinos. E então vieram os povos do mar. Eles atacaram exatamente no pior momento possível. Cada cidade saqueada agravava a crise. Cada porto destruído interrompia mais comércio. Cada reino derrotado deixava seus vizinhos ainda mais vulneráveis. Foi um colapso em cadeia, uma reação dominó em escala continental. Em muitos lugares, a escrita desapareceu por séculos. A arquitetura monumental deixou de ser construída. O comércio internacional entrou em colapso. Populações inteiras migraram ou desapareceram. Regiões antes urbanizadas voltaram a formas de organização muito mais simples. Alguns estudiosos chamam esse período de o primeiro colapso global da história. Porque, embora o mundo fosse muito menor do que hoje, a interdependência entre civilizações era real. E quando esse sistema caiu, todos sentiram o impacto. A humanidade perdeu séculos de progresso. Conhecimentos técnicos foram esquecidos. Dinastias desapareceram. Bibliotecas queimaram. Línguas sumiram. Foi uma verdadeira idade das trevas regional.
E no centro de tudo isso, como um símbolo do caos que devorou o mundo antigo, estavam os povos do mar, talvez não como únicos responsáveis, mas como o rosto mais visível da catástrofe. O terror que os sobreviventes lembravam, o inimigo que vinha nas ondas, os guerreiros que chegaram quando o mundo já estava quebrando e ajudaram a despedaçá-lo de vez. Mas depois de tudo isso, depois de tanta destruição, o que aconteceu com eles? Para onde foram? Como um povo tão poderoso simplesmente desapareceu da história? O desaparecimento dos invasores. Depois de décadas espalhando destruição, depois de derrubar impérios e incendiar cidades, os povos do mar simplesmente desapareceram. Não houve um último grande reino fundado por eles. Não houve um império marítimo que herdou seu nome. Não houve uma capital identificada como seu centro. Eles surgem de forma explosiva na história e então desaparecem quase tão rápido quanto apareceram. Esse é um dos aspectos mais enigmáticos de toda a sua saga. Como uma força capaz de mudar o destino do mundo inteiro pôde simplesmente sumir? Uma possibilidade é que eles nunca tenham sido um povo unificado, se eram, na verdade, uma coalizão temporária de grupos diferentes. Então, sua desaparição talvez seja apenas uma ilusão histórica. Depois das invasões, esses grupos teriam se dispersado, se misturado a outras populações e perdido sua identidade coletiva. Alguns podem ter se estabelecido nas terras que conquistaram. Os egípcios sugerem que certos grupos derrotados foram reassentados em Canaã. É aí que entra uma das teorias mais famosas, a de que os Peleset, um dos grupos mencionados entre os povos do mar, tenham se tornado os filisteus. Se isso estiver correto, então parte dos povos do mar continuou viva por séculos, agora como uma nova cultura estabelecida no Levante. Outros grupos talvez tenham retornado ao mar. Alguns podem ter sido absorvidos por reinos sobreviventes, como mercenários, marinheiros ou colonos. Há registros anteriores, inclusive, de guerreiros estrangeiros servindo no próprio Egito. E alguns estudiosos acreditam que certos grupos ligados aos povos do mar já atuavam como mercenários antes das grandes invasões. Outra possibilidade é mais simples. Eles podem ter perecido junto com o mundo que ajudaram a destruir. Se sua força dependia de guerra constante, pilhagem e movimento. Então, após o colapso das grandes cidades e das rotas comerciais, talvez não restasse mais estrutura para sustentar aquela coalizão, sem alvos ricos, sem comércio para saquear, sem reinos para invadir. A própria crise que ajudaram a intensificar pode ter consumido seus próprios invasores. E assim, o nome Povos do Mar ficou congelado no tempo. Não como uma nação, não como um império, mas como uma lembrança. Um termo usado pelos egípcios para descrever a tempestade humana que surgiu do mar e abalou o mundo conhecido. Séculos se passaram, novos impérios surgiram, novas guerras foram travadas, novos reis conquistaram terras. Mas os povos do mar permaneceram como um enigma, sem rosto definitivo, sem origem comprovada, sem destino final conhecido. E talvez esse mistério jamais seja resolvido, porque o mundo que poderia ter respondido essas perguntas foi destruído por eles. O legado dos destruidores do mundo antigo. Os povos do mar desapareceram, mas o mundo que deixaram para trás jamais foi o mesmo. Quando suas invasões terminaram, o Mediterrâneo Oriental estava irreconhecível. Impérios que pareciam eternos haviam caído. Palácios viraram ruínas. Rotas comerciais desapareceram. Bibliotecas queimaram. Dinastias foram apagadas da história. O brilho da Idade do Bronze havia se extinguido. Mas de suas cinzas, um novo mundo começaria a nascer. Com o colapso dos antigos impérios, novos povos ganharam espaço.
Pequenos reinos cresceram onde gigantes haviam tombado. Novas culturas surgiram sobre os escombros das antigas. Foi nesse mundo transformado que futuras potências emergiriam. Os fenícios expandiriam seu comércio pelo Mediterrâneo. Os hebreus consolidariam seus reinos. As cidades-estados gregas começariam lentamente a ascender. E séculos depois, Roma surgiria. Em certo sentido, os povos do mar ajudaram a encerrar uma era para abrir caminho para outra. Eles foram agentes do caos, mas também catalisadores de transformação histórica. Ainda assim, seu maior legado talvez não esteja na destruição que causaram, mas no mistério que deixaram. Porque mesmo depois de milhares de anos de arqueologia, escavações e pesquisas, ainda não sabemos exatamente quem eles eram. Não sabemos quantos povos compunham sua coalizão. Não sabemos de onde vieram todos eles. Não sabemos por que decidiram atacar quase todo o mundo civilizado ao mesmo tempo. E talvez nunca saibamos. Talvez os povos do mar sejam um lembrete eterno de que mesmo os maiores impérios da Terra podem cair. De que nenhuma civilização é invencível. De que um mundo aparentemente estável pode ruir em questão de décadas. E de que a história guarda mistérios que talvez jamais sejam totalmente resolvidos. Eles surgiram do horizonte como uma tempestade. Destruíram civilizações. Mudaram o curso da humanidade. E então desapareceram nas sombras do tempo, sem deixar uma resposta definitiva. Apenas perguntas, apenas ruínas, apenas lendas e um nome que ainda ecoa através dos séculos: os povos do mar.